gente fala agora mais uma vez da guerra na Ucrânia. Um documento interno da União Europeia vazado pelo site americano Político diz que o bloco europeu está tentando se aproximar de países em desenvolvimento para conter o avanço da Rússia e da China. E um desses países, veja só, é o Brasil. Os europeus estão pensando até em liberar o acordo comercial com o Mercosul. Hora do nosso bate-papo com o jornalista Luiz Kawaguchi, que já está com a gente por aqui, mais uma vez no Fast News. É isso mesmo, Kawaguchi? Quer dizer que a guerra na Ucrânia pode interferir diretamente nesse processo do acordo entre Mercosul e União Europeia? Boa noite. Exatamente, Brown. E essa informação é importantíssima. Esse documento, ele é um documento interno da União Europeia. Ele vazou aí, primeiramente nesse site chamado Político, que é um site americano, e ele mostra sinais que a gente não tinha visto até então. Ou seja, por que o Brasil, por que países em desenvolvimento na América Latina e na África começaram a se aproximar de países como Rússia e China, que têm culturas tão diferentes das nossas? Por quê? Porque eles não faziam, Rússia e China, pelo menos, eles faziam uma propaganda de que eles não imporiam nenhuma exigência de política interna, eles não iriam querer mexer na política interna brasileira. E o que os Estados Unidos e os seus aliados, eles sempre queriam interferir? Eles queriam, por exemplo, que o governo brasileiro aderisse aí a uma economia verde, ou seja, transição energética, preservação ambiental. Então isso sempre foi uma questão mais de Estados Unidos e União Europeia, eles imporem aí condições que até eventualmente ameaças de punições ao Brasil se não se adequassem a essa cultura das democracias liberais. Mas o que a gente vê nesse documento é provavelmente uma mudança de rumo. A União Europeia está vendo agora que tem 4 países chaves aí, que são o Brasil, a Nigéria, o Cazaquistão e o Chile, que são países que a União Europeia percebeu que o mundo ocidental está perdendo muita influência sobre eles e é hora de tentar virar o jogo. Então, a primeira forma que a União Europeia vai tentar fazer, segundo esse documento, é oferecer acordos comerciais. Então, talvez possa ser finalmente destravado esse acordo, que é um acordo comercial de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Hoje em dia, para você ter ideia, Brown e telespectadores, a Europa já é o segundo parceiro comercial mais importante do Brasil na balança comercial. A China é mais importante. Agora, tem aí um superávit de cerca de 30 bilhões. A União Europeia tem um superávit só de $1 bilhão. Só que o volume de comércio é muito grande, ele é cerca de 60 bilhões de dólares. E se esse acordo Mercosul e União Europeia for destravado, é possível que a gente tenha aí um ganho comercial comparável ao que se tem ali na China. E o que os europeus estão vendo? Não é só uma questão de oferecer acordos, eles estão querendo até entrar em outras áreas, eles estão querendo discutir com o Brasil, por exemplo, a questão de energia, a questão de migração, que isso é super importante, é um assunto super delicado lá para os europeus. Eles estão querendo até dar visibilidade, atender aquele anseio do presidente Lula. Na verdade, eles falam em Brasil, não falam presidente Lula, em que o Brasil se torne um player, ou seja, um ator mais importante no contexto internacional. Eles estão até dispostos a aceitar o Brasil como um ator mais relevante, fazer esse acordo de comércio. Para quê? Primeiro, para isolar a Rússia, porque eles acham que o Brasil fazendo acordos comerciais com a Rússia pode fortalecer muito a economia da Rússia. E eles querem conter a China também, porque eles veem como a China está tendo uma política muito agressiva no sentido comercial, de tentar fazer mais negócios com o Brasil. E parece que as luzes vermelhas acenderam com as últimas declarações do presidente Lula, que fez declarações aí equiparando a Rússia e a Ucrânia na guerra. A gente lembra que a Rússia é o país invasor e a Ucrânia é o país invadido. O presidente Lula relativizou tudo isso, falou que os dois são culpados, numa noção de política internacional totalmente enviesada e despreparada.
E aí também sinalizou em fazer muitas parcerias comerciais com a China. A viagem mais importante do presidente Lula foi em relação à China, e lá ele falou em mudar o eixo da hegemonia global, ou seja, ele acenou muito em firmar uma parceria não só econômica, mas política com a China e com a Rússia. É claro que isso acendeu as luzes de alerta lá no Ocidente, e o que o Ocidente está oferecendo agora é mais, ou seja, cenouras, o pessoal fala, mais prêmios do que punições. Então, talvez essa política completamente equivocada do presidente Lula, essa falta de noção de relações internacionais, possa até ter um resultado positivo. Ou seja, eles viram que o Lula está com uma política tão absurda aí de se juntar contra esse eixo autoritário que é Rússia e China, que isso fez os europeus caírem na real e falarem, é melhor a gente parar de impor sanções e começar a oferecer benefícios para trazer o Brasil de volta. E outros países que podem ser cortejados pelos europeus são o Chile, a Nigéria e o Cazaquistão, né, Kawaguchi? A Rússia está investindo sobre esses países? Exatamente, a Rússia e a China, Brown. O Chile, principalmente, todos eles, principalmente a União Europeia, tem medo que esses países são potências econômicas e podem ajudar aí a desafogar as sanções que a Rússia está sofrendo. Então, por exemplo, o Chile, ele tem grandes reservas minerais, tem uma economia muito boa, e eles veem, por exemplo, num processo que os europeus consideram um processo democrático lá no Chile, que politicamente seria mais fácil se aproximar da atual presidência. Eles também veem isso um pouquinho em relação ao Brasil. Eles acham, nesse documento, especificamente nesse documento, eles acham que é mais fácil se aproximar do presidente Lula do que seria do presidente Bolsonaro. Então, a gente tem um mercado, a gente tem minerais ali no Chile. Na Nigéria, é o principal mercado consumidor da África, então por isso é importante para a União Europeia. E o Cazaquistão, ele tem grandes reservas de petróleo e gás natural. Então, por isso, ele se torna economicamente muito relevante. É por isso que são esses os países que estão em foco nesse documento aí, que foi vazado, seria um documento político da inteligência, um documento de inteligência da União Europeia. E o exército ucraniano está avançando sobre território invadido em Kherson, no sul do país. Isso já era parte daquela esperada contraofensiva ucraniana, Kawaguchi? Então, não dá para saber ainda, Brown, mas é uma coisa que isso surpreende. Desde o fim do inverno lá no hemisfério norte, onde quando acaba o inverno, o terreno fica muito difícil para os blindados, para os veículos militares se locomoverem. Então, acreditava-se que com a chegada da primavera lá, exatamente esse período agora, teria mais mobilidade de tropas e a manobra militar, ou seja, quando você desloca diversas quantidades de tropas, veículos e aeronaves em ações coordenadas, ela ficaria mais fácil. Então, a gente está esperando essa contraofensiva ucraniana começar há bastante tempo. E o que a gente viu é que os ucranianos fizeram agora o que se chama no jargão militar de cabeça de ponte. Ou seja, eles conseguiram transpor um rio muito grande, o rio Dnipro, que corta o país no meio. Todos os analistas militares, uma vez que a fronteira ali da linha de batalha chegou nesse rio ali no sul da Ucrânia, todo mundo falava, aqui vai congelar essa fronteira, porque nem a Rússia vai conseguir atravessar para o lado ucraniano e nem os ucranianos vão conseguir atravessar para o lado russo. Só que as informações são que os ucranianos conseguiram sim atravessar para o lado russo. Então, eles estão numa posição de extrema vulnerabilidade. Essa chamada cabeça de ponte é quando você abre um espacinho dentro ali do território inimigo e a partir dali começa a aumentar o seu domínio do território. É uma explicação bem básica sobre o que é uma cabeça de ponte. E há informações de que os ucranianos fizeram isso. Então, isso pode ser sim uma contraofensiva ucraniana tomando forma. Só que todos os analistas, ninguém achou que seria ali a contraofensiva. Todo mundo achou que ia ser mais ou menos ali, também no sul, só que na região de Zaporígia, uma tentativa de cortar a ligação entre a Crimeia, que está na mão da Rússia, e os outros territórios ocupados ali do Donbass. Então, estrategicamente falando, a gente pode pensar que a Ucrânia está tentando enganar a Rússia. Foi isso que aconteceu na contraofensiva do ano passado. Eles atacaram exatamente ali onde eles estão atacando agora, em Kherson, só que a contraofensiva foi lá no Nordeste, foi em Kharkiv, e eles conseguiram
reconquistar uma grande quantidade de território. Então a gente não sabe se eles estão fazendo de novo ali, estão enganando, falando, essa daqui é a nossa ação principal, só que a ação principal vai ser em outro lugar, ou se dessa vez, de fato, a ação principal, a contraofensiva, vai ser ali no sul, em Kherson. Então a gente tem que observar, não dá para afirmar nada com certeza no momento. Ok, Luiz Kawaguchi, obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente e boa noite, Kawaguchi, até mais. Boa noite.